Armazém de Histórias, Registro e Disseminação dos Saberes e Ofício da Rede Ferroviária do Nordeste, Módulo Pernambuco. Entrevista de Cristino Pessoa dos Santos, entrevistado por Fernanda Prado e Cláudia Fonseca. Recife, 14 de abril de 2010, realização Museu da Pessoa. Entrevista MRFP HV 017. Beleza. Foi que tu gravou. Bom dia, seu Cristino. Bom dia, Fernanda. Bom dia, moça. Cláudia. E bom dia ao nosso Gabriel. amigo, o Gabriel. Primeiro, seu Cristino, muito obrigada por o senhor ter vindo. Certo. E eu queria começar pedindo para o senhor falar para a gente o seu nome completo, local e data de nascimento. Bom, meu nome é Cristino Pessoa dos Santos, nascido a 28/7/1939, na cidade de Moreno, a 25 quilômetros do Recife. E o nome dos seus pais, seu Cristino? O nome do meu pai é Cosme Herculano dos Santos e Luísa Pessoa dos Santos. Meu pai, nascido em Moreno, minha mãe nasceu em Glória do Goitá. Pernambuco também? Pernambuco. E o que seus pais faziam, seu Bom, Cristino? minha mãe praticamente nós consideramos ela como doméstica. Agora, meu pai trabalhava na fábrica de Moreno, a Société Cotonnière Belge Bergilienne, fábrica de tecidos, no qual ele era serrador da fábrica. Era uma fábrica de domínio inglês, no qual eles já trouxeram em 1911 para Moreno, Pernambuco, coisas do primeiro mundo. Porque nós já tínhamos naquela data, nós já tínhamos refeitório da fábrica, creche, água encanada, nenhuma das casas da fábrica eram feitas de palha, coberta de palha, que a fábrica tinha uma fábrica de tijolo e telha, então condições humanas já naquele tempo. A cidade de Moreno se destacava naquela época por ser rodeada de eucalipto, que a fábrica fazia o aproveitamento do eucalipto para mover a caldeira e perfumar a cidade. Então, vejamos, aí foi o meu início de vida. Muito bem. E o senhor tem irmão, seu Cristino? Tenho. Todos não, nós só estamos em 3 a vivo. Nós éramos 8. E o senhor está mais ou menos... É o mais velho, Eu mais sou moço? o penúltimo. Penúltimo. Quase caçula. Quase caçula. E como é que foi sua infância lá em Moreno? Como é que era a sua casa? Não, nós morávamos numa casa mais humilde e uma senhora foi sorteada com uma das casas novas, de uma vila nova, não podendo pagar, que tinha um aluguel simbólico. Então falou com meu pai, então nós viemos morar numa rua mais moderna. Porém, todas as casas de Moreno tinha sanitário, normal, fossa, tudo direito. Inclusive, eu dizia a Fernanda que a fábrica ostentava um trabalho feito por uns 4 homens que mensalmente passava nas jarras, que a jarra é o depósito de água, para examinar com a lanterna, põe a bandeirinha na porta, dizendo que estava em serviço. E examinar os depósitos de água, se tinha alguma lava, já naquela época. Vejamos isso há 71 anos atrás, praticamente. Qual que era o nome desses homens? A gente chamava os homens da higiene. Homem da higiene. Higiene e saúde. Mas deixa eu entender, era uma vila da própria empresa? Não era vila, na cidade, todas as casas da cidade pertenciam à fábrica. Então era uma espécie de vila de operários. Exatamente. Todo o pessoal trabalhava na fábrica. 95% trabalhava na fábrica. E então os ingleses construíram essas casas e vocês tinham os aluguéis simbólicos. Simbólicos, porque era operário da fábrica. Que era uma fábrica. Exatamente, de tecido. até a energia era gerada, os geradores eram da própria fábrica de tecidos. E o senhor sabe... Fabricava murim e brim. Ia para o Brasil todo ou só aqui na Não, exportava, mandava. Então a fábrica, o que fazia? 7 de setembro, distribuía fardamento com todas as escolas, padrão azul e branco. Certo? Festa de Natal, todas as barracas que compõem aquelas festas, a parte profana da festa, tudo barraca de tecidos, coberta de tecido e as laterais de tecido. Quer dizer, o inglês trouxe para Moreno coisas do primeiro mundo. Água encanada, e não em todas as casas, mas onde era possível tinha água encanada. Já, infelizmente, muitos não aprenderam. Infelizmente. Com campo de futebol, com praça, banda de música.
Tudo era em torno dessa vila. Tudo então. era. Mas era grande, Sim. cidade com 11 mil habitantes, era grande. E o senhor começou a estudar? Aí comecei estudando, fui primeiro para uma escola onde a professora se chamasse Dona Anitta, foram as primeiras letras, fui aprendendo, depois passei para estudar no Grupo Sofrônio Portela, um grupo estadual. Então foi onde eu fiz naquela época era primeiro ao quinto ano. Depois fui fazer admissão ao ginásio. Nesse período é quando, com o esforço de minha mãe, eu fiz um vestibular na Escola Profissional da Rede, em Jaboatão, Escola Profissional Ferroviária, Benvenuto Lubambo, que era uma espécie de um vestibular, em Jaboatão, que aprovava 30 alunos. Eu não tinha nenhuma ramificação com ferrovia, mas minha mãe fez força, eu vim, fiz. Eu já trabalhava na fábrica de tecido como azeiteiro. Aí abandonei, entreguei o posto e a partir de 1º de fevereiro de 54, eu comecei a frequentar a Escola Profissional Ferroviária Benvenuto Lubambo, onde disciplina era o ponto alto da escola. Graças ao diretor e professor de matemática Jefferson de Freitas, então dali começou tudo. Foi onde a rede preparou os seus melhores profissionais, talvez até do Nordeste. Porque era uma escola que se via, vamos dizer, hoje em dia falou-se em Brizola, que criou aquela escola onde o aluno passa o dia todo. Então lá nós já passávamos. 7 às 8, educação física, de 8 às 11, aulas teóricas em tecnologia, matemática, português, química e física. Almoço, 1h da tarde, entrava para a oficina. Então, disciplina rígida e ensinamento nota 1000, na teoria. Uma vez por semana, na parte da manhã, nós frequentávamos a oficina da rede. Passava uma manhã dentro da oficina da rede, se amoldando aquele sistema. Mas o ponto forte nosso era a teoria. Então, todo aluno da rede sabe o que é um metro, sabe o que é uma escala, sabe o que é milímetro, sabe o que é polegada. E dali se formaram os grandes profissionais da rede. Muitos engenheiros foram ex-alunos da escola profissional, formaram-se médico, dentista, graças àquela base. Porque era muito rígido e nós tínhamos remuneração de acordo com a nota. Remuneração, e isso até me serviu na minha aposentadoria. Que eu constei para a minha aposentadoria como 2 anos, 8 meses e 26 dias de frequência da escola profissional. Olha só, mas vamos então voltar um pouquinho e Vamos, falar sim. da sua infância. O que o senhor costumava fazer de brincadeira? Joguei muita bola, corri, empinei muito papagaio. Tinha os carros de guia, que a gente chamava o carro de guia, que era 4 rolamentos, fazia os eixos e descia uma ladeira, que era uma coisa fantástica. Eu tive uma infância como pobre, brinquei bastante. Sinto pena de ver meus filhos, meu filho não teve essa liberdade toda, nem meus netos, que eu tenho 2 netos lá em Belém, tem outros aí, que não têm esse direito. Eu tive uma infância fantástica. Deixa eu só perguntar o que fazia um serrador na fábrica? Ele era o chefe de serrar as madeiras, porque as madeiras vinham em toras, supomos, de 80 metros de espessura, e botava naquela serra para fazer as tábuas. Seria o beneficiamento da madeira. A tábua que era o quê? Que usava de molde? Usar para fazer porta, para tudo, enfim. E o restante da madeira se punha na caldeira da fábrica para... Era uma fábrica de tecido. De tecido, mas se precisa mover a caldeira, porque gerando vapor, o vapor serve como energia para acionar as máquinas. Para acionar, mas ele aproveitava a madeira e fazia também alguns Com móveis, certeza, algumas não, coisinhas, fazia as portas das casas. Da própria vila. Da própria vila. Entendi. Interessante. Muito interessante. Eu estou dizendo que o inglês, a gente fala, mas nós não vamos chegar a primeiro mundo nunca. Enquanto tivermos os dirigentes que nós temos, não pode chegar, não. Então, seu Cristino, aí o senhor falou que ia para a escola. Quando é que foi que o senhor entrou para trabalhar com seu pai, na indústria? Não, eu consegui, meu irmão conseguiu, para eu ser azeiteiro da fábrica. Era azeiteiro da fiação, era por hora, porque a fiação,
O beneficiamento do algodão que vem grosso passa por diversas fases. Passa pela seção de banco até chegar a fer, aquele fiozinho, que aquele fio é que passa para a seção que chama de tecelagem para fazer o tecido. Mas é preciso que vá afinando, o algodão em floco vá se transformando em fio, afinando até chegar a uma linha. Então vem aquelas laçadeirazinhas que põe na máquina, aí aquela que vai fazer o tecido. E o senhor azeitava exatamente Eu azeitava esse... os cilindros na fiação. Sei. Era, põe lá. Né? Então, mas quando eu passei no vestibular da escola profissional, eu larguei tudo, que o meu forte era estudar. Daí começou a minha vida de ferroviário. E o senhor sabe de onde vinha esse algodão? Como que ele vinha para essa fábrica? Aí eu não sei. Sei que o interior de Pernambuco fornecia muito, mas não sei, a fonte realmente eu não sei. E ele chegava como, esse algodão? Chegava em fardos, talvez de uns 100 quilos ou mais. E aquele fardo era desmanchado e passava pelo primeiro processo, segundo processo, até chegar a ser esse tecido que nós vestimos. E a forma não mudou nada. Eles vinham de trem? Vinha de trem, de caminhão. A fábrica de Moreno, ela conseguiu um desvio da ferrovia para que o óleo que a fábrica usava e alguns materiais entravam pela ferrovia. Tinha uma maquinazinha de manobra que pegava na estação e passava para a cidade. Um ramal, então. Um ramal, um pequeno ramal. É. A fábrica não permitia nenhum dejeto de fossas para dentro de rio, não permitia. Tudo negócio de primeiro mundo já, naquela época. O rio era bem conservado. Mas o senhor também estudou lá em Moreno, né? Estudei só o primeiro grau. Só o primeiro grau. O segundo é que o senhor foi para Jaboatão. Vim para Jaboatão, na escola profissional, e fiz na Escola Técnica de Comércio de Pernambuco o curso de contabilidade. Mas e o senhor entrou como azeiteiro com que idade, seu Cristiano? Ah, mas eu tinha menos de 14 anos. Davam preferência para os filhos dos funcionários? Havia. É. Havia. Seus irmãos também trabalharam? Trabalharam. É. Só uma que trabalhou numa outra indústria que foi fundada em Moreno, a de cobertores, a Tecelagem Paraíba. Então esse não trabalhou na outra fábrica, na Sociedade. Hoje em dia está fechado. A fábrica era dono de campo de futebol, dono de cemitério, dono da igreja, dono de tudo. Acho que vale explorar a escola de Jaboatão, alunos, tá? A escola de Jaboatão é a coisa mais importante que existe para a ferrovia. É o que há de mais importante para a ferrovia. Tá. Os grandes profissionais da rede na parte mecânica, elétrica, ajustadores, serradeiros, porque nós entramos na escola. Primeiro dia de aula, o professor Honório, que era o responsável pela oficina, a primeira incumbência, procurar um torno-moça é aquela parte onde se prende a peça, na altura adequada de cada cidadão. Então, primeiro movimento. Depois, começava a elaborar. Então, nós tivemos em 3 anos a condição de fabricar todas as nossas ferramentas necessárias para a nossa vida. Era feito por nós. Cada um fazia suas notas. O coordenador verificava medida, acabamento, tudo, enfim, para poder mencionar a nota. E daquelas notas nós tínhamos uma remuneração. Então a escola profissional preparava tudo. Porém, muita teoria, prática pouca. Prática nós vimos. Ao término do curso, nós automaticamente éramos ferroviários. Eu terminei em 56, houve só um incidente. Em 56 eu concluí meu curso, preparei todos os exames de saúde. Quando foi para admitir, em 1º de fevereiro de 57, o presidente Juscelino vetou. Porque nós só passaríamos a entrar na rede se fosse como CLT. E o professor Jefferson de Freitas não concordava. Portanto, nós ficamos de 57 até 63, foi quando eu fui admitido na rede. Porque o Juscelino só queria botar como CLT. O que teria sido uma boa para nós. Mas o senhor continuou trabalhando de 57 Bom, a 63? trabalhei fora. Trabalhei no comércio. Rede, tá. Trabalhei no comércio. Tá. Eu era encarregado do escritório do Laboratório Paulista de Biologia. E quando veio o meu chamado para ir para a rede, eu larguei tudo. Meu forte era ser homem de oficina. Bom, seu Cristino, quando
o senhor veio para Jaboatão para fazer a prova? Como é que foi? O senhor foi de trem, foi sozinho? Não, vim de ônibus sozinho, de Moreno para Jaboatão. Submeti ao teste, me inscrevi primeiro, voltei, marcado o dia do teste, vim. Aí, no saber o resultado, vim com minha mãe. Aí disse, a partir de segunda-feira, se apresentar já com roupa para a oficina e sapato, para começar o curso de profissionalizante. Que graças a Deus, graças a meu bom Deus, me deu sustento até hoje. E qual foi a impressão que o senhor teve quando chegou em Jaboatão, todo aquele movimento de oficina? Não, eu não vim para Jaboatão, eu vim já para Werneck. Ah, já foi para Werneck. A Werneck. Estava até dizendo a você, Fernanda, que por um fato muito curioso, mas eu fui admitido a partir de 1º de maio. Incrível, né? Dia bonito. 1º de maio, mas 1º de maio é feriado nacional. E eu fui admitido a partir de 1º de maio de 63. Aí quando houve justamente aquele levante, aquilo tudo, da mudança nossa aqui de regime, mas comecei. Aí comecei a trabalhar, mas já entrava como eletricista, porque eu era formado em eletricidade na escola da rede, entrei na rede como eletricista. Como eu tinha interesse, eu andava do trem, que eu vinha de Moreno, ainda morava em Moreno, vinha de Moreno para Werneck, estudando diagrama, vendo como era a locomotiva, que a locomotiva era complicada, até você não conhecer. E vinha, basta dizer a vocês que uma locomotiva inglesa elétrica, as inglesas, possuía 13 mil metros de fio, com um pedaço maior de 12 metros. O maior pedaço que tinha era 12 metros. E relé, uma centena de relés e tudo mais. Então, eu andava estudando no trem. Com 6 anos, eu já era supervisor. Mas vamos voltar um pouquinho para o senhor contar um pouco mais como é que era esse centro de formação, como... O centro de formação, nós tínhamos, de acordo com a tabela de aulas, né? Mas primeiro, 3 dias na semana, educação física, 7 às 8. Tinha muitos alunos? Eram 90, a média eram 90 alunos. 90 30 do primeiro ano, 30 do segundo, 30 do terceiro. 3 anos. 3 anos. Quando saía o terceiro ano, formava, admitido na rede. Sim. Entrava os novatos. Ia subindo. E o senhor já escolhia, na hora que fosse fazer o teste, No- qual era a profissão que Veja o senhor queria bem, ou não? os carpinteiros já eram separados, já tinha aquela quantidade Mas era o aluno que falava? que falava. Eu quero ir para a Exatamente, exatamente. Não, aí o primeiro ano era comum o restante, de ajustagem. Sim. Aí dali vinha o professor de eletricidade, a partir do segundo, aí então se definia. Ah, certo. Tá certo? E que outros cursos que tinha? De eletricista? Eletricista, carpinteiro, aí nós passávamos pela forja como ferreiro, ajudante e fazia uma ferramenta, como ferreiro e ajustador. Torneiro e ajustador. As profissões que a rede ostentava, lá na escola tinha que ter. E todo mundo que saía da escola entrava na rede? Tinha Já sempre era vaga pra todo admissão imediata. Só fazer exame de saúde. mundo. E já Exato. passava. E era difícil o curso? Que nota que era para passar? Difícil, seu difícil. Cristina? Assim eu Você não me lembra? recordo, É. não me recordo. Mas era uma nota Mas alta. era difícil e o interesse vinha dos que queriam aprender porque a remuneração era melhor. Quanto melhor nota, a remuneração melhor. Isso é bacana, né? Alguns dos alunos chegaram a abandonar o curso e ir embora para São Paulo. Mas era um negócio... Hoje é que nós notamos quanto aquilo era valioso. Está entendendo? Porque eu conheço bastante coisa de oficina. Eu sei o que é uma oficina. Eu sei o que é o funcionamento de um motor. Quer dizer, na realidade todo mundo aprendia um pouco de tudo. De Depois tudo. É que especializava. Exatamente. Mas, vamos dizer, a primeira rodada, você tinha que passar por tudo. Ia para o torno. Primeiro um dia, você era como ajudante. O número 1 tinha o 2 como ajudante. O 2 tinha o 3 como ajudante. Até completar os últimos. Entendeu? E os professores eram da rede? Da rede, funcionário da rede. Foram da rede. O professor-chefe da oficina era seu Honório. O de ajustagem era Etienne no segundo ano, Braulio no primeiro e seu Berto no terceiro. Aí variava, ia passando de classe. E seu Alderico era o professor de carpintaria. Esses homens também davam aula teórica. Agora, nas funções português, nós tínhamos um professor específico,
matemática era o diretor e professor, o Jefferson de Freitas, que era o Wilson, era de português, e João Absalão, e o outro, não me recordo o nome dele, eram os professores de física e química. Eram essas matérias que nós dávamos. E como é que era o seu cotidiano enquanto o senhor frequentava essas aulas? O senhor ia de manhã de Moreno até Jaboatão? Vinha de Moreno no trem. Nós tínhamos direito ao passe gratuito. Tá certo? O passe gratuito para vir de Moreno a Jaboatão e vice-versa. Tá, mas era o dia todo. Só o sábado era que era até meio-dia. Mas era o dia todo. Então, aquele projeto do Brizola, aquela escola que fez muita por aqui, construiu tudo aqui, aquilo a rede já tinha. A rede já trouxe. Mas a rede, o pensamento dos ingleses, eu acho que ainda foi o pensamento dos ingleses, era em preparar seus profissionais. Às vezes perdia alguns, porque o salário naquela época não era muito bom. Porque, seu Cristino, também não tinha, né, muita mão de obra formada aqui, né? No Mas, Nordeste, mas nossa terra, nossa capital, de uns tempos para cá, começou a florir, a Sim. começar a indústria. Mas naquela época era difícil, por isso Naquela, que também era mas bom a naquela rede. época era mais usinas. Certo. Eram as usinas de açúcar, né? Então ninguém queria deixar a rede para ir para uma usina de açúcar. Mas com a chegada de fábrica disso, indústria daquilo, Aço Norte e Philips, nós então, perdeu-se alguns bons funcionários, com a remuneração melhor. Eu nunca tentei, porque a rede sempre foi uma empresa séria. Eu não sei por que deixaram cair. A rede sempre foi uma empresa séria. Nós sempre tínhamos amor, porque era impressionante o amor de ver o ferroviário que tinha pela rede. Homens analfabetos como maquinista, que marcava sua locomotiva com uma pedra, e se trocasse aquela pedra de outra locomotiva, ele pegava a locomotiva errada dele. Porque ele, na hora de folga de manhã, quando era o tempo a vapor, que lá tinha um departamento a vapor, ele ia com caola limpar aqueles canos de metal para deixar tudo brilhando, para andar com a locomotiva dele bonita. Então a dedicação do ferroviário era uma classe... Não sei como é que deixa um negócio desse acabar. Eu não entendo. Aí daí você veja, eu comecei a trabalhar nas diesel. Comecei a estudar os diagramas e o pessoal da escola normalmente se destacava. É incrível, mas é verdade. Quem tem teoria e tem interesse, desabrocha fácil. Então o estudo ainda é o ponto de partida. A rede, então, foi relaxando, terminaram acabando a escola. Hoje está sujeito a ser uma faculdade da Prefeitura de Jaboatão, o prédio. E, seu Cristino, o que o senhor fazia no seu dia a dia de trabalho? Dia a dia de trabalho na rede? Isso. Na rede Werneck. Eu, como eletricista, eu fazia instalação das locomotivas, trocar fiações, recuperação de todos os contatos e relés, que eram vários, tá entendendo? Troca de cabos, troca de motores de tração, porque os reparos das locomotivas nós deixávamos elas novas, com poder de novo. Era um departamento muito sério de Werneck. Chegou ao ponto do filho do chefe da mecânica, que era o Dr. Abar. O filho dele já tinha estagiado em 6 indústrias fora. Quando foi estagiar lá, ele disse ao pai dele. O pai dele, numa ocasião, eu estava em Natal com ele, e ele me disse, meu filho confessou que onde viu seriedade, medidas, precisão, foi em Werneck. Das 6 indústrias que ele tinha estagiado, em Werneck ele encontrou seriedade. Todo o trabalho feito com honestidade e com dignidade. Então, o setor diesel, nós tínhamos um engenheiro chamado Mário Burle, que ele chegou a ser chefe lá, e que eu já era supervisor, porque em 69 eu passei a ser supervisor, e ele nos convidava, os supervisores, para a gente reunir no fim de ano e botar toda a frota em funcionamento, contrariando as determinações da rede, que você tinha que ter 10% de manutenção ou reparação. Você tinha que ter uma imobilização de 10% fazendo ou manutenção ou reparo. E nós conseguíamos, por vários anos, a botar todas as locomotivas em tráfego, contrariando até as normas da rede. Isso era um empenho, porque num grupo normalmente tem aquele que faz um corpinho mole, mas o negativo sempre é superado.
ponto positivo mais importante. Aí eu trabalhava instalando locomotivas. Depois passei a chefiar aquilo que eu conhecia a fundo, tá entendendo? Passei a chefiar, a ter o pessoal sob meu controle. Teve a época que eu tinha 84 homens sob minha responsabilidade. Não é bom, porque infelizmente o pior material que nós temos para trabalhar ainda é o cidadão, o ser humano, né? É o pior material que nós temos para trabalhar com ele, por incrível que pareça. Era um 84 porque era regime de turno? Porque eu tinha, vamos dizer, responsabilidade sobre o pessoal que recuperava motor de tração, o que recuperava motores de bomba, motores pequenos, e tinha os que instalavam a locomotiva. Então era um grupo grande. E o senhor, antes de ser supervisor, passou por todos esses? Eu conhecia todo o serviço. Porque supervisor, como eu falei a você, o supervisor é o homem que olha a coisa superiormente, tem uma visão de cima. Então é o homem que enxerga tudo e só deve ser chamado no caso de complexibilidade. Enquanto os homens estão resolvendo, quando chegou ao limite da capacidade do seu subordinado, aí é a vez do supervisor entrar e resolver. Porque nós tínhamos uma falha muito grande dos engenheiros nossos aí na rede. É que poucos deles conheciam. Eles tinham muita teoria, passaram por uma faculdade de 5, 6 anos, mas não eram homens que tinham prática. Então, eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos na prática. 90% dos nossos engenheiros. Os que eram honestos diziam, o pessoal aí resolve. E os que... mandar é fácil, né? E como é que era o seu dia a dia de trabalho como supervisor? O senhor ainda morava em Moreno? Não, já morava... Vim para Jaboatão, depois o metrô passou e indenizou minha casa. Aí eu vim morar perto da oficina, não dependia mais de transporte. 5 minutos de casa para a oficina. Conta um pouquinho, então, quando o senhor veio para Jaboatão, como é que foi essa história da sua casa? Não, o seguinte, eu vim morar em Socorro, próximo a Jaboatão, primeira estação depois de Jaboatão. E dali o metrô, quando foi implantado o metrô em 80, 81, indenizou minha casa, porque teve que passar o trajeto da linha para a minha casa. Aí eu comprei uma casa aqui no Jardim São Paulo, que é bem próximo a Werneck, onde o pessoal tiveram hoje, e passei a morar ali. Ali eu não dependia mais de transporte. Mas, normalmente, a gente que coordena um serviço e sabe coordenar, eu não sei se eu sabia coordenar, você deu a hora, você está largando, porque está tudo sob controle. A não ser quando havia um caso de emergência. Aí reúne, bota na caminhonete, manda consertar a locomotiva no trecho onde está quebrado. Mas mesmo assim o senhor ficou um bom tempo morando em Socorro e trabalhando em Werneck. Em Werneck. Nesse período o senhor andava de trem de também? Trem também, é. Os supervisores, nós tínhamos uma carteira de credencial de trânsito. Eu podia andar em locomotiva, podia andar nos vagões, não tinha problema nenhum. Eu podia viajar na ferrovia daqui para Maceió, para onde fosse. Não precisava mais tirar passe. Porque anteriormente você tinha que tirar um passe para poder viajar no trem. E era um passe, ele tinha uma validade? O passe tinha uma validade de A para B. Sim. De B para A. Tá certo? Aquilo para apresentar o homem que controlava o trem dentro. Seu Eudo viajou muito, ele sabe disso. Era uma validade, então, de trajeto e também de tempo, seu Cristiano? Mas nós tínhamos a credencial, eu como supervisor tinha uma credencial de trânsito, não precisava. Não precisava, mas o passe, então, ele tinha do trecho e também valia um tempo ou não? Não tinha validade. De tempo porque também. Quando nós partimos para uma missão, tinha determinado tempo para ser feito. Agora, com o outro passe já não precisava. A credencial de trânsito não precisava. Credencial de trânsito, legal. Inclusive porque às vezes a locomotiva quebrada. Legal. O senhor tem a sua credencial de trânsito? Eu não trouxe, eu ainda procurei em casa. Tem ainda. O senhor pode continuar procurando pra gente? Para ver se o senhor encontra? Se eu encontrar, eu trago para mostrar a vocês. Credencial de trânsito tinha. Eu procurei hoje de manhã, não encontrei, que eu trouxe vários diplomas, né? Porque eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de relações humanas, de conhecimento da empresa, de combate a incêndio. Eu fazia tudo, né? Curso de solda. A rede fornecia essa A rede gastava muito com treinamento. É? A rede sempre preparava seu pessoal bem preparado. A rede era uma empresa séria. E como é que escolhia o pessoal para participar dos treinamentos? Havia uma forma, às vezes, muito errada. Aquele homem que não gostava muito de trabalhar, dizia para a gente se livrar dele, põe ele para fazer o curso.
Aí enriquecia o currículo dele. Isso eu disse, isso está errado. Vamos premiar os que merecem. Eu só tinha condições quando pegava a ficha, porque a cada 2 anos, nós, supervisores, recebíamos uma ficha que chamava o FAI, ficha de avaliação. Então, ali a gente tinha condições de melhorar quem merecia e de piorar através das notas, e o homem era premiado com um nível a mais, promovido com um nível a mais. Era o FAI, era a única solução da gente, a chance que a gente tinha. Porque era danado para mandar. Vamos mandar esse camarada fazer esse curso, porque a gente está livre dele, 15 dias, um mês. Acontecia isso. Mas não era o seu caso. Então, como é que o senhor era escolhido para fazer os cursos? Eu, porque era supervisor, aí tinha que fazer. Aí eles Tinha mandavam, que fazer já havia uma de ordem liderança, do senhor. chefia, relações humanas, tudo isso tinha que fazer. Tá. A rede era uma empresa séria. E quando tinham os acidentes, seu Cristino, como que vocês Não, eram? acidente, a rede possuía um setor com guindaste, o pessoal de socorro. Só se houvesse uma avaria na locomotiva que fizesse necessária a presença de um eletricista, de um mecânico para corrigir aquilo lá no momento, muito bem, mas a rede tinha um setor com um guindaste chamado Seu Horto, a gente chamava o guindaste Seu Horto. E os operadores, esse pessoal que ia lá na linha, levantava o trem. Uma ocasião, uma locomotiva em Aliança, Aliança é aqui no norte, a locomotiva ficou pendurada numa ponte. O pessoal da conservação, então, se recusaram a entrar embaixo da máquina para preparar a gaiola. A gaiola seria botar dormente sobre dormente para poder botar macaco e aprumar a locomotiva. O pessoal da conservação desse doutor era doutor Hernando e Paulo. Como era Paulo? Eu disse que foi diretor do metrô, Paulo Moraes, né? Esse é o mal. Aí meio que foi embora. Então, o que aconteceu? Ele chamou Hernando, que era o outro engenheiro que estava com ele, disse, Hernando, vamos entrar nós dois. Tirou a camisa e começou a carregar dormente, contra a vontade do Hernando, mas aí foi que o pessoal, vendo que o homem, o chefe, o engenheiro estava fazendo, aí foram fazer. Mas a rede possuía o seu setor de socorro. Isso era o seguinte, esse pessoal tinha um sinal, a sirene tocava, eles moravam mais ou menos nas imediações e já sabia, virou trem, então eles tinham que se apresentar, podia ser a hora que fosse da noite. E o senhor vai fazer alguma vez concertos de locomotivas? Muitos, no trecho, né? Porque você não pode, vamos dizer, rebocar uma locomotiva que lhe pode trazer 500 toneladas de peso porque deu um pequeno defeito. Então leva um equipamento, consertava lá e lá a locomotiva seguia seu trajeto. E como é que eram feitas essas viagens? Normalmente nós recebíamos diária para os gastos. Mas na maioria, mesmo a caminhonete da rede tinha uma caminhonete para fazer esse socorro. Nos levando até onde estava a locomotiva quebrada, ou alto de linha. Mas sempre que fosse possível, esse conserto era feito no trecho. Se corrigia definitivamente quando chegasse à oficina. E aí o senhor ia com a sua malinha de ferramenta? Malinha de ferramenta, de roupa suja e tudo. Às vezes não E às sabia. vezes, da hora de largar do expediente, não tinha. Nós tínhamos que enfrentar. Tinha que enfrentar. É. Como Vestia- é que o senhor era é? avisado, por exemplo? Não, Seu telefone. Cristino, precisa ir Telefone, tal lugar. não. Vai falando, pode deixar Porque comigo. primeiro chegava uma equipe e fazia uma avaliação. E depois é que Não, o maquinista, justamente os nossos maquinistas recebiam um curso quase que frequentemente para poder diagnosticar, dizer pelo menos no seu carro, você diz é a alavanca de marcha, você diz é a bateria descarregou, tá certo? Então o maquinista recebia instruções para dizer faltou amperagem, aí muitas vezes a gente consertava por telefone. Só falava para ele. Para ele, verifique tal relé assim. Quando não tinha solução, queimou a bomba de combustível. Então, queimou a bomba de combustível. Então, a caminhonete já saía ou o mecânico com o eletricista para trocar a bomba de combustível. Que era porque nós não podíamos estar perdendo tração. Tração é caro. Uma locomotiva dessa fazia 1 quilômetro, gastava 4 litros de combustível. E olha o diesel, 3,5 a 4 litros por quilômetro.
Então, nós não podíamos perder tração. Uma rede ferroviária, não, qualquer ferrovia, desde que bem administrada, dá lucro. É. O mal de nossa rede foi que botaram muito cacique para pouco índio. Vamos, Fê. O senhor estava contando para a gente dos testes de vagões, dos carros de Não, foi isso aí é um açúcar. fato pitoresco. Vamos deixar para o fim, não? Não, vamos contar já. Não, agora. é que preparou-se Assim, não um deixa vagão de fazer granuleiro. Preparou-se um vagão granuleiro. Granuleiro é para carregar o açúcar a granel. Tá certo? Então preparou-se em Jaboatão esse vagão, que era para quando acionasse a torneira de ar comprimido, as escortilhas se abria e o açúcar descia todo. Esse processo era para ser feito no porto, como foi feito, porque o açúcar caía naquela vala. Com poucos minutos, todo o açúcar estava descarregado. Não era nunca como pegar um homem, tirar 62 toneladas de açúcar, vai demorar muito. E ali havia uma sucção para carregar o navio. Então, preparou-se um vagão daquele, então chamou-se a diretoria daqui, foi lá para Werneck, num galpão que ainda estava em fase de acabamento, botou-se um encerado para testar o vagão. Aí, funcionou, a diretoria toda assistindo, funcionou, desceu todo o açúcar. O pessoal foi embora, né? Pegaram os carros, vieram embora, tirou-se o vagão, o açúcar ficou lá. Com poucos minutos, cadê o açúcar? Levaram todo o açúcar demerara. Todo. Levaram mesmo. Levaram. Mas ninguém falou nada, seu Cristino, ué. Se podia Não era levar para logo. botar de novo. Ah, mas e aí? Eu pegar um Até- caminhão granuleiro para levar, mas não falaram nada. Esse vagão foi preparado aqui, então. Foi, Lá em Jaboatão. Em Jaboatão. Era. Que era para fazer o teste Que granuleiro. interessante, hein? Era. Isso que ano, mais ou menos? A Mais ou cidade eu menos. não me lembro assim. Anos Eu sei 70. que eu estava tirando umas férias de um colega em Jaboatão, porque havia a diferença da oficina de Jaboatão para Werneck é que Werneck trabalhava com muito mais tecnologia. Werneck era locomotiva diesel. Jaboatão era locomotiva a vapor e vagões. Locomotiva a vapor não tinha aquela precisão de milímetros de polegada, milímetros Então nós, não trabalhávamos com muita precisão. Jaboatão se ajustava a um mancal com uma raspa, para ajustar o mancal de locomotiva a vapor. Nós trabalhávamos com precisão, com milésimo de polegada. Uma polegada é 25,4, é 2,5 centímetros. Dividir em 1000 partes, aí você precisa de 6 milésimos de folga. Então é preciso ser um homem hábil, ser um bom torneiro e ter uma boa máquina. Então, Werneck, nós somos, com a locomotiva diesel é mesmo com o automóvel. Tinha equipamentos de Tinha, de precisão. Como o senhor falou, de De precisão. micrômetro, tinha micrômetro, era. Mas eles Paquímetro, não eram, tudo. Paquímetro também. Tudo. Mas eles não vinham aqui do Brasil, né, seu Cristino? Eles eram Não, de fora? normalmente, porque o Brasil começou a se enquadrar melhor, né? Nós começamos a ter boas ferramentas aqui. Já nesse período. Já aí, nesse anos período, já. 70. Algumas máquinas importantes, como nós temos em Werneck, não sei se os meninos filmaram hoje. Se eles tivessem pego uma orientação de um da gente, talvez fosse melhor. É uma fresadora que veio do Japão, que torneava a roda na própria locomotiva. Não precisava porque no processo antes a gente tinha que tirar os truques fora, desmontar todo o truque, para o eixo ir para o torno, para poder retificar as rodas. Então a fresadora veio do Japão, na própria locomotiva ela cortada. O serviço que ia passar uma semana era feito num dia. A fresadora de rodeiro. E quem é que via esses equipamentos na rede? Tinha um corpo de engenheiros para ver essas Tinha, novidades, seu Cristino? Tínhamos. Nós tínhamos em uma ocasião, um bom grupo de engenheiros nossos passaram 6 meses no Japão. Foram para os Estados Unidos. Para olhar essas Exato, nas e fábricas da trazer locomotiva, aqui. exatamente. É. Esse sistema era feito. E a rede era uma empresa séria. E séria, não sei por que deixaram acabar um negócio desse. Vamos lá. Tá aqui. Gravando aqui, gente. Aqui. Então tá bom, seu Cristino, vamos retomar. O senhor, como é que era o uniforme das oficinas, os aparelhos de segurança, quais que eram mais De usados? princípio, nós tínhamos macacão, E que cor que eram esse macacão? azul.
Azul. Azul. Depois trocou por calça e camisa, né? Tá certo? Numa oficina tem que ser observado, porque o Corpo de Segurança também da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, era também muito olhada, tá certo? Havia treinamento de combate a incêndio, recomendações, porque um homem na oficina não pode usar aliança. É contra o regulamento. Exatamente. Pode prender, né? Pode prender, pode numa bateria entrar, fazer um curto-circuito, essas coisas. Cordão no pescoço se usa, mas não é aconselhável, principalmente quem trabalha numa máquina. Então isso tudo era observado. E capacete, o uso de capacete era um negócio muito exigido. É desconfortável? É. Mas ficou provado dentro da oficina, quando o limpador, de nome Luiz não sei de quê, ele gostava de chegar cedo. No dia anterior, o pessoal estava consertando o telhado. O telhado tinha 18 metros de altura. Como terminou o expediente e não deu tempo, isso era uma firma particular, eles terminaram o serviço, eles colocaram uma sapata de freio. A sapata de freio é uma peça com 11 quilos, que é para frear as locomotivas, né? De ferro, botou em cima. Ele começou cedo varrendo e aquela peça desprendeu de lá, pegou no capacete dele, abriu, ele só está vivo até hoje, graças a esse capacete. Aquilo ficou, aquele ensinamento para as pessoas valorizar o uso do capacete. Mas isso já é mais recente, né? Senão, quando o senhor começou a trabalhar, não era assim. Não era assim, mas foi se vendo, porque a gente vai vendo e vai copiando. Sim. O que é bom a gente tem que copiar mesmo. Mas no começo não tinha Não essa tinha, preocupação. logo não tinha, não. Na Mas época era macacão o já tinha, macacão já tinha. Tinha o logo da rede Tinha. Tá. Tanto no capacete, desde a escola profissional, que nós já tínhamos padronização de fardamento. Que seguiu toda aquela. Então, aí se passou a ter mais segurança possível. Fazer um layout de colocação de máquinas, ver o setor, distribuição de setor é muito importante. Porque você tem que fazer um layout assim, começa desmontar isso. Que eu vou lhe contar um fato que acontecia no homem a vapor, que era analfabeto na maioria. Ele desmontava um movimento de uma locomotiva a vapor, tirando, vamos dizer, da primeira, deixando ali, segunda. Ele sequenciava, que na hora da montagem ele não tinha como errar. Então, a distribuição de seções na rede, lá na oficina diesel, era feita dessa forma. Desmontagem. É aqui, desmontou o motor, aí vem cabeçote, pino de fluxo, e mandrilhamento, tudo sequenciado. Tudo corretamente e dentro de uma área de trabalho onde a ponte rolante pudesse pegar, porque se usava o homem o menos possível. No esforço físico. Seção de pintura, separado. Porque pintar uma locomotiva dentro de um pátio de oficina é de estarrecer. O pintor está protegido, mas o outro não está. O setor de fazer teste de locomotiva, que às vezes eu fiquei muito louco por conta disso. Que era um dos que fazia normalmente aquele teste, a regulagem, e a gente trabalhava com protetor auricular, mas o barulho era demais. E muitas vezes entrava de madrugada, o povo da vizinhança ficava meio perturbadozinho, mas fazer. E o senhor já chegou a pegar numa locomotiva para fazer o teste? Ah, mas houve um fato muito curioso lá, a respeito disso, você até falou. Um cidadão menos avisado, porque o sujeito trabalha numa oficina 10, 15, 20 anos, não aprende a manobrar, a operar com a locomotiva. As locomotivas rodavam, porém ela só andava quando a pressão de ar atingisse a um determinado limite, 70 libras. Rodaram a locomotiva em ponto de partida, de deslocamento. Um erro. Essa locomotiva saiu andando sozinha. Saiu da oficina e atravessou uma avenida que chama-se Zé Rufino, uma avenida de grande movimento. Esse cidadão, o Djalma, ele já faleceu, ele subiu na locomotiva e não sabia como parar. Era só ter operado, ter botado ela em ponto morto, tá certo? É como a gente botasse o automóvel em ponto morto. E aplicado o freio, ele não sabia.
A única coisa que veio na cabeça dele foi desligar a chave de bateria. Desligou a chave de bateria, aí a bomba de combustível foi parando, mas atravessou a avenida, o povo queria lixá-lo, inclusive, foi. A locomotiva andou só. Por conta disso. Isso foi um fato que marcou muito. Então, eu acho assim, mesmo o homem como servente, como aquele homem lá mais baixo na sua função, devia passar por um curso de aprendizado, para não passar por um momento como esse. E o senhor costumava fazer algumas manobras? Manobrava, isso aí, quando era preciso, manobrava. Normalmente tinha uma equipe de manobra dentro da oficina, para esse tipo de serviço. Mas quando eles saíam, estava ocupado, não podia, a gente manobrava. Isso. Até na linha mesmo, às vezes pegava contra o regulamento, mas pegava. Mas leva aí um pouco. Porque o inventor não saber usar o que inventou é triste, né? Deve ser bom dirigir uma... É gostoso. É gostoso, não é? É gostoso, é gostoso. Como é que faz? Tem um botão para ligar? O seguinte, Como é que é? você quer ir de vento, andar para frente. Para frente. Você aciona a alavanca de sentido de direção e sai aplicando o primeiro ponto. Primeiro ponto. Aí o motor diesel lá obedece. Porque o sistema é diesel elétrico. Que é fácil de vocês entenderem. Fácil demais. Por que diesel? Porque o diesel faz acionar um grupo gerador. Aquele grupo gerador gera aquela corrente que é mandada para os motores de tração. A locomotiva possui, vamos dizer, a de 6 motores. 6 motores de tração, 6 eixos. Cada um eixo daquele tem um motor com coroa, pinhão, que quando é energizado, ele, vamos dizer, se eu energizei ele para frente, ele segue nesse sentido. Se eu energizar ele para ré, só que os eixos não são, os pinhões não são todos do mesmo lado, um do lado do outro, que é para dar um balanceamento, um equilíbrio. Então, botou ali, puxa. Quando o trem é pesado, o equipamento de amperagem vai indicando o esforço. Se o esforço for demais, ele corta. Ele não permite que vá. O peso está muito grande. Às vezes a gente joga areia através de um botão para que há uma melhor aderência. Porque o difícil de uma locomotiva é vencer a inércia, é deslocar. Depois de vencida a inércia, não existe deslocamento melhor do que ferro sobre ferro. No mundo não existe. E ela liga como? Com alguma chave? Não, só com essa manivelinha, então. Não, aqui nós vamos botando os pontos de aceleração. Assim, quer dizer que não... 1, 2, até 8 pontos. Até, tá. 8 pontos. Aí o trem ganhou velocidade, nós vamos diminuindo aquilo ali porque vai implicar em consumo desnecessário. Chega a um ponto, vamos dizer, o avião sobe, faz cruzeiro, pronto. Ele gasta todo o combustível possível subindo. Fez cruzeiro, praticamente não vai gastando nada. Então a locomotiva chega a um ponto que a gente aí fica em Mas 4. ela tem que ir até o máximo para poder justamente... Mas para ganhar velocidade, ganhar vencer o velocidade, peso. vencer a Exato, inércia, o exatamente. Aí vai diminuindo. Diminuindo. Até que velocidade... Até que velocidade chega uma locomotiva. Não, disso? vamos dizer, do Cabo para Recife, que é uma linha bem a nível, Sim. não há aclive nem declive nenhum, é praticamente a nível, nós chegamos a 80, 90 quilômetros. Chega. Beleza. É. E a nossa bitola é métrica. É. Se a nossa bitola fosse 1,60 m, a bitola larga, ainda dava mais estabilidade. Ah, a bitola também tem a ver com isso. Com essa É um habilidade pouco mais, né? É. Mas lá com a mesma altura, Na altura melhor fica- estabilidade. lógico, fica mais, Exatamente, é. O automóvel de pneu alto, esses carros modernos aí, a Blaze mesmo, a gente tem a impressão que vai virar nas curvas. Ao passo que o carrinho mais baixo... Pois bem, então a locomotiva é fascinante. Já era. Porque você vai ali, buzinando. Faróis normalmente são 200 watts, de longo alcance. É. Mas mesmo assim havia muito acidente por passagem de nível. Passagem de nível deu muito prejuízo à estrada de ferro. Porque muitos motoristas desatentos e... Aquela cancelinha, como é que aciona? É automático? Não, Uma nosso determinada sistema de cancela. Atualmente, graças a Deus, o metrô é totalmente isolado. É. Não Mas permite. naquela época... como Naquela época não era, então houve muita morte, muito Também acidente. porque não baixava... Onde tinha cancela não era automática, às vezes é acionada pela estação. É. Mas sabe, é a falha humana.
entendeu? Mas olha, impressionante é a maneira como o inglês mandou as locomotivas para nós. Na locomotiva americana, essas que nós tínhamos aí comum, o homem podia dormir no comando e o trem ia embora. O inglês já mandou um pedal que nós chamávamos de pedal de homem morto. As locomotivas, infelizmente, as locomotivas dele vieram com sistema de freio a vácuo, superado, e as locomotivas de muita potência, 1000 HP, 8 cilindros, mas que não correspondia, não respondia ao que puxava. Mas tinha um pedal de homem morto. Você no comando, no momento em que você cochilava, relaxava, e relaxou, ela parava. E, seu Cristino, as locomotivas tinham algum apelido? Não, só as 700, a gente chamava de 700, que era de 701 a 713, e as 800, que era de 801, chegamos até 48, e as 900 chegou de 901 a 920. Não tínhamos, era americana e inglesa. O que é esse número? 700, 800, 900? Era a numeração adotada Só a aqui por nós. numeração, Depois foi mudada aí, mas assim eu não... Mas não tinha nada a ver com potência, nada Não, tamanho, não. nada disso. Só que a locomotiva 800, ela tinha 900 HP de potência, com perda útil de 113, então ela tinha 687 HP útil. Porque 113 era perdas normais, compressor comprimindo, ventilador refrigerando, fazendo arrefecimento. E as 900 tinha menos potência porque elas só eram 4 eixos, não eram 6 eixos, as locomotivas. Mesmo assim, as nossas locomotivas que vieram aqui para o Nordeste, porque o Nordeste sempre é discriminado, eram locomotivas consideradas nos Estados Unidos de manobra. Não era locomotiva de linha, não. E qual que é a diferença das locomotivas de linha para as locomotivas Mas de... uma locomotiva de linha, enquanto a nossa tinha 900 HP, eu estive em Belo Horizonte, da Central do Brasil, 4.500 HP. As locomotivas de linha. As locomotivas de linha lá em Belo Horizonte possuem até sanitário para o maquinista. Então, diferença muito grande. Mas também, o que eles transportavam lá, eu quando estive lá na SR2, em Belo Horizonte, o que eles transportavam num dia, nós nos transportávamos aqui num mês. Era muito grande. Agora, mas nós nos satisfazíamos. Era bonito. Como era bonito uma máquina a vapor, era muito bonito, muito saudosa uma máquina a vapor. Aí chegou a modernidade, passou a óleo diesel, o homem deixou de jogar lenha numa caldeira. Muitos maquinistas foram aproveitados. Hoje, por coincidência, o rapaz que ele deixou o meu carro lá em casa e veio me trazer. Aí a menina da agência disse, leve seu Cristino até onde ele vai, que ela morou aqui perto. Você deu um restaurante como foi. Aí ele disse, eu sei onde é. Aí ele me trouxe. E ele disse, eu sou aposentado, sou aposentado da rede. Ah, meu tio era maquinista. Como era o nome dele? Ele disse, era Benedito. Eu digo, era Belima. Ele disse, era Benedito Lima. Eu conheci muito seu tio. Coincidentemente. Então, aqueles maquinistas da vapor, a maioria deles foram aproveitados para as diesel. Treinados e homens eficientes, porque o maquinista tinha por obrigação de manter mais ou menos, principalmente num trem de passageiro. Ele tinha o horário determinado. Se saía daqui, vamos dizer, de 7 da manhã, ele tinha que estar em Maceió às 4 da tarde. Eles procuravam fazer o equilíbrio, às vezes, quando a linha está, a via permanente está em manutenção, eles têm uma espécie de redução de velocidade, para passar aquele trecho está em conserto. Mas ele recuperava correndo um pouco mais. A vapor chegava a quantos quilômetros? Só para a gente fazer uma comparação. A quantos quilômetros chegava uma locomotiva a vapor, seu Cristino? A mesma da diesel. Mesma da diesel? Potência ainda maior. Pois é. Aqui nós tínhamos as garras, nós chamávamos a garra, que chamava máquina de 2 rolos, que puxava 100 vagões de um cabo para aqui. E chegava também a 80, 90 quilômetros. Corria demais. O vapor é muita força. É porque para gerar o vapor é mais difícil. Não é nunca como você ter um motor como esse motor do nosso carro. Só a diferença do motor diesel é que o motor diesel, o óleo diesel é jogado através das bombas disjuntoras
em forma de fumaça, em gás. Os bicos injetores se encarregam de jogar isso na câmara de combustão, em forma de fumaça, e o diesel, o cilindro aperta tanto que ele explode. Ele não aguenta o aperto. Só. O nosso carro tem um centelhamento de uma vela para explodir. Está aquilo imprensado, aí blum, o centelhamento explode. O diesel não precisa daquele centelhamento. A diferença é isso. A finalidade do diesel conduzir um gerador na ponta dele, que o metrô não tem mais. O metrô tem um pantógrafo pegando energia e acionando seus motores. Só com o reostato regulando a velocidade. E já no caso da nossa locomotiva, não. O diesel gera corrente mecânica, transforma em elétrica através do gerador para mandar para os motores de tração. Agora, tudo isso tem um controle. É fantástico. Logo, olha, a ferrovia é fantástica. Não é porque eu sou ferroviário, não. Fique certo. Se esses homens, num país tão grande como esse, e já imaginou uma viagem, porque linha é ser nível, não ter subida. Houve um tempo em que nós tínhamos um trem chamado Asa Branca que íamos daqui a Fortaleza. Era uma viagem desgastante, porque nós não temos um traçado de linha bom. Mas já imaginou daqui para Fortaleza num trem? Daqui para o Rio, vamos botar em São Paulo ao Rio, para 400 km horário. É o trem-bala. Trem-bala. Aquele trem, eu não sei se ele vai usar o sistema do Japão, porque o Japão não anda, a roda não anda em cima do trem, não. É magnético. Sistema magnético. Então ele anda solto, né? É fantástico aquilo. Muito gostoso. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer a vocês a Como respeito. não tem? Tem sim. Tem sim. Quantas viagens de trem que o senhor fez e tinha passe livre? Onde o senhor preferia viajar? Não Na tem, aí não locomotiva? tem. Porque é o seguinte, olha, houve tempo em que eu precisava ir a Natal, dar aula aos maquinistas. Eu ia de ônibus, já não ia de trem. Mas para Maceió eu ia de trem. E aí o senhor preferia ir na locomotiva ou preferia... Não, locomotiva nada. Só às vezes, vem cá, mas não. Lá sentadinho lá atrás. O senhor dava aula? Os maquinistas davam aula também, era assim. Aula de quê, seu Cristiano? De eletricidade, Pra justamente ele saber abrir. mostrando o homem dizer a mim, olha, o relé que não fechou foi o relé de patinação. O relé de patinação 1, então ele sabia dizer. Isso aí eu achei bem legal. É bem legal. Mas é, Você sabia disso? para que o homem tomasse conhecimento, eu não sabia. muitas vezes, por isso que eu disse a vocês, que muitas vezes a gente resolvia o problema por telefone. Porque o homem sabia nos dizer o que estava dando defeito. Os maquinistas, então, eles tinham Os aula de maquinistas tinham eletricidade, mas tinha aula de outras coisas. De também. mecânica De também. mecânica também. Também, exatamente. E quando o senhor ia dar aula, era um lugar da própria rede? Da era uma própria rede, escola? vamos dizer, em Maceió tinha lá a sala de aula, em Natal tinha a sala de aula, em Itabaiana tinha o setor lá, uma sala também que a gente instruía os maquinistas. Mostrava a eles e mostrava na prática, porque o homem é como nós, muitos motoristas nossos, senta num automóvel, bota combustível e liga o carro e vai embora. Não sabe nem onde fica o nível de óleo. Não sabe. Então os nossos maquinistas não eram preparados. Então, volta para contar para Fernanda o que ela estava perguntando, que o senhor gostava de andar lá atrás, quietinho. Não, é normalmente sentadinho. porque na locomotiva eu viajava em pé. E lá atrás eu me sentava, quando era o trem de passageiro. Trem de carga não, tinha que ir com eles ali na locomotiva. Que é até contra o regulamento, mas como tinha o passe de livre acesso, não tinha problema nenhum. Então tá certo. E o senhor é casado? Eu sou casado, bem casado. Adoro ser casado, adoro ser idoso. E quando é que foi que o senhor casou? Qual que é o nome Não, do seu esposo? esse já é o meu segundo casamento. Eu arranjei esse casamento através da rede, através do segundo casamento, que o primeiro não foi muito bom. Eu tive que chutar o pau da barraca. Fui para Maceió, passar 30 dias em Maceió fazendo manutenção locomotiva. E lá arranjei essa namorada, que é a minha esposa atualmente. Há 40 e poucos anos nós estamos aí vivendo. E o senhor tem filhos? Tenho. Mas como ela chama? Maidir Maria Pessoa dos Santos. Tá. Nós temos a Neide Cristina, que foi do primeiro casamento que eu trouxe para morar comigo, a Laura Maria dos Santos, e Célio Cristino e Célia Cristina, que são filhos do meu segundo casamento. Um bando de meninas, então. São três moças, só tem uma solteira. Essa é professora de inglês e português, trabalhei para o Estado. Meu menino mora em Belém do Pará.
Belém do Pará também tinha uma história da estrada de ferro lá, a Bragança, que acabou. É que outro dia eu peguei um jornal com um artigo, o cara mostrando, eita. Eu sou um eterno ferroviário mesmo. E o meu neto que mora em Belém, quando chega aqui, vovô, vamos embora para o metrô. Quer passear no metrô. Ele tem 3 ferroramas daquele lá no quarto dele brincar, que é um negócio fantástico. Quando chego lá, eu me deito no chão com ele e tome a gastar. Quando as pilhas se acabam, a gente bota para carregar, que é bonito demais. Olha o trenzinho, é fantástico. Porque vocês não viveram. Vocês precisam ir na Serra do Mar. Eu Vocês vivi, não diga isso. Precisa passear de trem. Eu sei, essa A beleza daquela janela que a gente tem, o panorama é fantástico. Viagem para o interior. Matou aquelas suas questõezinhas? Matou todas? Você quer encaminhar pro final? Você tem mais alguma? Você acha que tem? Não, acho que ficou legal essa coisa. Acho que essa coisa da formação, eu realmente não acompanhei as primeiras, mas acho bacana essa coisa que o senhor contou da formação. Bem interessante isso. Olha, a escola profissional É. era o elo de tudo. E depois essa coisa continuada, né? Mas os cursos eram constantes. O homem da conservação de linha, o homem da conservação, aquele peão que trabalha com picareto, com a pá, conservando a linha, ele recebia um curso para saber fazer uma vala, para evitar, você não via deslizamento de barreira aqui, não era comum. O trem está interrompido porque a barreira é muito difícil, porque os homens sabiam fazer, que chamam talude, aquelas valas, sabiam fazer. A rede tinha veja bem, de manhã cedo, antes de começar o movimento de trem, tinham homens que saíam verificando a linha. Porque o nosso clima persiste no seguinte, à noite o trilho encolhe, por incrível que pareça, encolhe. Com a temperatura ele cresce, há uma dilatação e muitas vezes parte o trilho. Quando veio a resolução para que soldasse os trilhos nossos são soldados daqui a Jaboatão, do Recife a Jaboatão. A soldagem dos trilhos, então veio uma máquina que soldava no próprio trilho. Fazia aquela solda, eles davam um acabamento. O mestre de linha me confessou que às vezes tinha que dar corte de 20 centímetros. Porque fazia assim, crescia, cortava 20 centímetros, unia e soldava. Porque nós estamos vivendo agora um calor aqui, fora do comum. O calor de Belém, que eu vou muito a Belém, que meu filho mora lá, vai fazer 12 anos. E Belém que é o clima assim, porque lá está em cima da linha do paralelo, né? Está lá em cima do... Por isso chovia todo dia, que não está mais chovendo lá. Aí nós ganhamos o clima de lá também aqui. E a dilatação de qualquer material desse cresce e diminui com a frieza. Então tem que saber direitinho. Tem que saber, por isso que normalmente o relógio nosso, as coisas todas, tem que ser tropicalizado. Por conta disso. Porque o nosso clima favorece isso. E o senhor se lembra de alguma história marcante, um fato curioso que tem ligação com o seu trabalho na oficina, ou com os trens, ou de estação? Além desses, né? Além dos que já contou, né? Eu nem sei, tem muitos, mas são mais coisas corriqueiras mesmo que acontecia com o pessoal, sabe? O pessoal era divertido. A gente costumava, na hora do almoço, era 1 hora para almoço. Não podia correr para o refeitório, tinha que sair andando. Então, o Zé Oscar era um dos funcionários, ele saía abaixadinho assim, que não... Era impressionante, aquilo a gente ria muito. Porque o engenheiro ficava na porta, observando quem corria para chamar a atenção. Que era justamente para almoçarem logo, para vir jogar dominó. Tinha outro grupo de evangélico que fazia lá o cultozinho deles. Outra a gente ia batucar com violão, que eu sempre gostei de música. Vamos batucar. Assim passava a hora de almoço. Lá em Werneck. Lá em Werneck. Tinha um espaço para vocês descansarem Nós depois do almoço? tinha. Não, era ali mesmo nas bancadas, mesmo. por ali. Nós tínhamos a quadra de futebol de salão também, onde nós jogávamos muita bola depois do expediente. Era um grupo organizado. A gente, por incrível que pareça, mas era organizado, porque chegou a ponto de ter 314 homens. Bastante, né? Nós organizávamos para o coquetel de fim de ano.
Quase as empresas não davam. Às vezes dava alguma coisa, mas a gente comprava o churrasco da gente, o chopp, fazia aquela festa, aquela animação e ia se levando o dia a dia ali. Muito importante, porque a gente há de convir que quando você trabalha num setor como esse, passa mais tempo no trabalho do que em casa. Porém, eu recusava o seguinte: na sexta-feira, o engenheiro trabalhava comigo, dizia, vamos para o bar de onde? Eu dizia, não, eu vou para minha casa. Vocês vão para lá falar dos que não foram. Então, não, eu preciso estar com a minha família. Porque só tinha sexta, sábado, domingo, segunda-feira no batente de novo. Agora, quando você vai ao batente que gosta de ir, que tem amor, que gosta daquilo que faz, não tem coisa melhor. Mas o pessoal fazia fofoca no bar? Como é que é isso? Faziam, ficavam falando dos que não foram. Epa, mas os Não. fazendo isso? Normalmente, o agrupamento, vocês três, vocês, eu vou falar do fotógrafo ali, do moço ali, na ausência dele. Que coisa sim. feia! Mas normalmente a gente tem que ter um motivo para falar, para beber alguma coisa. Então isso é comum. Isso Mas não era falar mal, né, seu Cristino? Não Às era? vezes falava Às vezes também. falava Né? também. Houve uma ocasião em que foi transferido de Jaboatão para Werneck um homossexual. Ele era casado, tinha a família dele, mas era homossexual declarado. Sim. E ele muito trabalhador, muito sincero, muito honesto e tal, mas tinha o jeitão dele lá, né? E com a convivência ele chegou à conclusão de que em Werneck tinha 43 viados. Aí, rapaz, o cuidado agora é ver a distribuição. Tem mais na elétrica, tem mais na mecânica, na serralharia. Ficou. Chamava-se Zé Zinco Mole, o nome dele. Zinco Mole? Mas o que ele fez? Pesquisa? Não, porque ele disse que, como se chama, a irmandade se entende. Aí ficou aquela dúvida e foram aparecendo alguns mesmo, viu? Foram mesmo? Foram. Mas pelo que do jeitinho que o senhor está contando, não tinha preconceito, era tudo normal. Não... Mas, não, os embutidos, hoje em dia que a coisa vulgarizou mesmo, mas... Aí depois passou a trabalhar uma moça, e chegou uma, depois chegou outra, porque não tinha, só era homem. Era homem, né? E essas moças chegaram para trabalhar na oficina? Não, algumas foram. Porque a escola técnica começou a aceitar moças em determinada área, como torneira, como mecânico e tal. Aí esse pessoal fazia estágio na rede. A rede era uma oficina referência. E elas foram bem recebidas quando elas chegaram? Com certeza, né? Com certeza. E a respeito, eu às vezes observo uma coisa, eu vou muito ao Ceasa fazer minha feira semanalmente. E o sanitário masculino era um homem. E agora botaram uma mulher para trabalhar na portaria, assim, na entrada do sanitário masculino. E todo mundo tem respeito. Nós somos pacíficos, nós nascemos por amor. Isso aí que está fazendo isso com nossa juventude é a droga. Mas nós brasileiros, nós somos bons. Nós somos bons e inteligentes. Se conscientizar da limpeza, manter a natureza como ela deve ser. Nós temos um país que não precisa ninguém passar fome, não. Que nosso presidente não desse esmola. Não desse esmola, desse trabalho a esse povo. Que esse país é rico. Eu cheguei em Belém, a primeira vez que fui lá, eu perguntei a meu filho, eu digo, sério, por que aqui eu não vejo pedinte de esmola? Ele disse, pai, aqui tem muito comer. Aí chega no mercado, vê o peso, aquele montão de peixe, por R$5. A pessoa tem a mistura. Então tem menos ladrão que aqui, menos pedinte. É só conscientizar. Agora, sem estudo não se chega a nada. A nada. Se faz de tudo, se dá bolsa escola, se dá tudo, se dá livro, caderno, tudo mais. Vamos, né, voltar um pouquinho e falar do senhor. Quando que o senhor se aposentou? Me aposentei em 31 de maio de 1986. Trabalhei 30 anos e 26 dias. Porque a rede me oferecia o direito de me aposentar com 30 anos de trabalho com salário integral. Com direito ao pessoal da ativa que tivesse aumento, eu tinha também esse aumento. Aí eu digo, vou deixar o lugar para outro.
Eu tinha vontade de prosseguir mais um pouco, sabe? Porque eu sempre gostei do trabalho, mas quando começa a chegar cacique que quer mostrar serviço, primeiro, você tem que chegar com humildade. Quando chegava um a mim, eu dizia, olha, você deve começar daqui. Aprenda a conhecer o que você vai mandar. Porque o homem que manda no que não conhece, não está com nada. Aí eu digo, eu vou me aposentar, vou descansar. E não quis mais trabalhar. E por que o senhor entrou na Associação dos Aposentados? Foi logo que fundaram, com pouco tempo eu entrei na associação, porque eu acho que a gente tem que ter o nosso lugar. Infelizmente, os nossos colegas dizem, quando vem para todo, mas nós temos gasto, nós mandamos um homem para Brasília, o presidente vai para Brasília, pagando passagem de avião, hospedagem, táxi, é gasto. Então, nós estamos atualmente com talvez 300 e poucos sócios em dias. É o que nós temos trabalhado no vermelho. Assim, não tem uma reserva, a felicidade é que com o Marcos, são pessoas muito precavidas, que nós fizemos a nossa reserva, é que tem coberto, mas o nosso pessoal não é como o evangélico. O evangelho é descontado no dízimo. Tem que pagar o dízimo. E o nosso, infelizmente, a associação eu acho que é o meu lugar. É ali onde eu vou, tomo um café, jogo um dominó, bato um papo com meus amigos, estou ali. Eu digo sempre a ele, eu não tenho tempo porque eu tenho uma casa de praia e normalmente eu gosto de passar 8, 10 dias, 12 dias, todo mês pescando lá na praia, né? Aí eu digo, não tem tempo de fazer parte da diretoria, mas conselheiro pode me botar aí, enquanto vocês estiverem, eu estou com vocês. Se precisar, a gente aumenta a mensalidade, porque nosso dinheiro é pouco, mas dá. Eu não bebo, não fumo, então meu vício é pescar somente. E para o senhor, em todos esses anos de trabalho, o que foi o que te dava mais alegria, assim? O que o senhor gostou mais de fazer? O que eu gostava mais de fazer, tudo. Porém, a minha alegria é quando aprontava uma locomotiva, põe no tráfego. Aquilo era alegria. Aquilo era satisfação, porque era o fruto do nosso trabalho. Havia alguns subordinados meus que diziam, mas por que é que quando você vai sair de tarde, você já recomenda o serviço para o dia seguinte? Eu digo, é porque pode ser que eu adoeça, não venha, então você já sabe o que vai fazer. Eles me achavam um pouco chato. Você achava. Mas porque nós estávamos ali, era para trabalhar. E trabalho dignifica o homem, jamais mata o homem. O homem tem que ter segurança, respeito pelo que faz e saber que no fim do mês... Porque a rede, houve período na rede em que em janeiro, no dia 2 de janeiro, já se preparava o calendário de pagamento para o ano todo. Isso significa organização. E a rede mantinha isso aí. Ninguém pode falar da rede. Hoje em dia nós temos metrô em Recife usando o nosso espaço da rede. Que aquele espaço era da rede. Quando eles deviam ter investido em outros setores. Pode perguntar mais. E se hoje a gente fosse retomar a rede ferroviária? O que o senhor acha que precisava ser feito? É impossível. No mesmo traçado é impossível. Porque a metrópole cresceu demais, meio desordenado, para que se implante novamente a ferrovia. A ferrovia tem que ir lá para Suape. Bom, porque lá por dentro do mato se faz um traçado de linha, porque aqui a indenização vai ser muito grande. Você veja que nós estamos com um problema sério, porque o nosso presidente isentou o pessoal de pagar IPI e largou o carro na rua. Ele devia primeiro ter feito ruas. Ter preparado a rua e dizer agora, baixa o IPI para o pessoal comprar carro. Rua e estacionamento. Exatamente. Não Não justifica mais um estúdio como esse, que só cabe 4 carros. Chegar 5 carros, fica um carro no meio da rua. O cidadão aqui nessa Avenida Caxangá, que tem uma casa de negócio, se o cidadão para o carro na avenida, ele não pode parar. Se para na calçada, ele é multado. Então, o cidadão tem o quê? Tem que comprar um espaço que deixe estacionamento. Então, é justamente a coisa feita sem projeto, não está com nada. Quem faz um restaurante, uma lanchonete, pense primeiro no estacionamento, porque o lanche ele pode até vender numa carrocinha, mas o cidadão tem onde parar um carro. E a ferrovia é a mesma coisa, não dá mais então. Não dá mais, para aqui não dá mais não.
Se vocês não forem a Werneck, quem for menino, ele vai ver que o acesso à Werneck é completamente complicado. Tem que ir lá em Boa Viagem, passa pelo aeroporto, os aviões passam assim, ó, raspando a locomotiva para pegar a cabeceira da pista. Não tem mais. É para transferir isso lá para Suape. Tem que começar tudo. A dificuldade de vir um trem de carga mesmo para chegar no Porto de Recife, tremenda. Pode perguntar mais. E para o senhor, assim, o que significou ter trabalhado na ferrovia? Tudo. Tenho uma casa razoável, que moro, graças à rede ferroviária. Tenho uma casa também razoável de praia, graças à rede ferroviária. Possuo automóvel. 3 filhos formados em faculdade, pós-graduados. Uma não. Vida estável, eu tenho uma vida estável. Então, eu agradeço tudo isso à rede ferroviária. E sempre desenvolvi, às vezes eu digo na associação, se for para levantar a rede, que eu vejo lá as locomotivas tudo abandonado, eu daria 1 semana por mês de minha experiência sem ônus, para ajudar a rede ferroviária. Agora, desde que botasse homens sérios. Isso eu me ofereço, digo sempre. Não posso mais fisicamente desenvolver, mas mentalmente ainda sei muita coisa. E faltou alguma coisa que o senhor queria comentar, ou algum caso? Deixa eu fazer uma pergunta. Não tenho, não tenho, alguma coisa? não tenho, não. Eu tenho. Só a minha queixa foi justamente isso. Vocês conheceram o prédio da rede, vocês não conheceram o prédio da rede? Conheceram aquele prédio. Aquilo ali não cabia de carro, o estacionamento. Agora o Estado tomou conta daquele prédio. Ali tinha uma agência bancária, tinha uma agência de correio, tinha tudo ali. Mas por quê? Porque botou muito cacique. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, 10 vezes maior que a nossa unidade aqui, e que vi o estacionamento para 12 carros, que eu fui apanhar umas locomotivas lá em Montes Claros, e fiquei com o chefe da mecânica conversando com ele. Eu digo, ô Luiz Carlos, e aquele disse, não, isso aqui só tem 12 estacionamentos, e só tem 6 carros, que somos nós 6, trabalhamos aqui, e acabou-se. Ar-condicionado somente na sala do diretor. Então, nós aqui pecamos por conta disso só. Porque quando a política entra, aí escolhemos tudo. Olha, cargo técnico é cargo técnico. Não adianta, tem que ser respeitado. Aqui é lugar de um técnico, aqui é lugar de um torneiro, é de um torneiro. Não adianta botar um afilhado porque nunca viu nenhum torneiro. Então, o mal é esse. Somente. Então, a minha opinião é que a estrada de ferro devia ser mantida. Agora, tem que mudar traçado. Tá seu Lula penando aí, falando em transnordestina, é um negócio muito complicado, eu conheço o sertão, não é fácil. Os trilhos já arrancaram, eu passei em Arco Verde outro dia, uma cidade aqui do Agreste, já perto do sertão. E fiquei com pena de ver aquele trilho abandonado, as madeiras já levaram todas. Tive pena, porque o ferro não se acaba fácil. Nosso metrô roda desde 81 a 82. Ainda estão intactos, são os mesmos vagões, as mesmas unidades. É só conservar, dar manutenção. Nós estamos a que horas? Oi? Que horas? 15 para 1. Seu Edu deve estar esperando, já deve estar com fome. Não, mas já estamos indo. Qual a importância para o senhor de um trabalho como esse que a gente está desenvolvendo, de registrar a memória da rede ferroviária através das pessoas que viveram, que vivenciaram o cotidiano da rede? Eu acho da maior importância, principalmente para os homens atuais, que vê como foram nossas estradas, como funcionaram nossas locomotivas, com um sistema ultrapassado, muito bem, mas que pode modernizar e verificar que nós podemos transportar passageiro e carga. Por que não? Moderniza um trem daqui para Caruaru para ver se precisa fazer aquela BR enorme. Não precisa. Põe um trem de hora em hora daqui para Caruaru. Então, é só vontade. Vontade política, acabar de estar passando a mão no nosso dinheiro e utilizar naquilo que realmente é necessário. E o
que o senhor achou de ter participado dessa entrevista? Achei muito importante. Eu atendi a vocês porque eu estou com muito trabalho, mas eu atendi a vocês com a maior satisfação. Acho que para vocês é um sacrifício, por que não? Vocês vêm de lá, do lugar de vocês, tudo mais, mas é um trabalho e nós temos que fazer. E não deixe fazer nunca. Agora, procura os pormenores. Vocês devem ir a Natal, que Natal tem um passado de uma estrada de ferro que tinha lá, que chamava Sampaio Correia, que depois foi agregado à rede. Vocês deviam ir a Natal, que é muito importante. Fortaleza. Fortaleza tem muito passado de ferrovia. E não deixar, não deixar. Eu acho que é muito importante esse trabalho para ver se alguém um dia desperta. Então, seu Cristino, muito obrigada pela Não sua tem nada que participação. Em nome do Museu da Pessoa e do IFAM, a gente agradece. Estou à disposição de vocês sempre que me for possível. Tá certo. Tinha muito mais coisas para deixar com vocês, mas, infelizmente, eu não sei onde está a fotografia. Até se vocês conseguirem com o Alcindo, ele tinha muita fotografia. Que era o fotógrafo oficial da rede. Era o Alcindo. E tem um engenheiro que chama-se Carlos Collier, que ele tinha muita fotografia, não sei se está com ele ou com o Aloysio, de acidentes. Ah, a gente vai lá fora e conversa sobre isso. Então tá bom. Obrigada, seu Cristino. Nada, não tem Foi nada bem que bacana agradecer, essa viu? história, gostamos. Muito obrigado Obrigada também mesmo. para você.